a associação da doença com a possibilidade da morte, como a gente citou bem no início do programa, leva muitas das pessoas acometidas de câncer ou seus parentes a procurar alternativas, dietas, uma quantidade infinita de tratamentos. Vamos entrar então nessa questão do tratamento. Muitos desses tratamentos sempre fica aquela ideia, não, resiste um pouquinho mais, prolonga a vida, daqui a pouco vai surgir uma droga. Como é que é isso? Quer dizer, essa tendência de apelar para qualquer remédio e a relação do custo também desses remédios. Como é que é isso, Eliezer? É difícil? Olha, é difícil. Eu acho que, quer dizer, quando você tem uma inovação terapêutica que possa ser revolucionária, eu acho que isso vale também para outras doenças que sejam crônicas, degenerativas e que tenham o mesmo tipo de impacto como tem alguns tipos de câncer de uma forma geral. O custo disso para salvar uma vida é difícil de aferir, né? Então, a indústria farmacêutica tem esse impacto que é a cura e o resgate da vida, quer dizer, as moléculas salva-vidas que podem ser capazes de prolongar a vida de um paciente, até recuperando a sua saúde. É muito difícil avaliar o impacto disso em termos do custo. E aí, aferir o quanto vale seria... Haveria uma exploração por parte das indústrias em relação ao custo? É difícil dizer, eu sei, mas às vezes eles vêm muito caros, né, os remédios. Eu acho que, quer dizer, se você... Vamos construir um raciocínio para tentar avaliar esse impacto. Se, de fato, você tem as descobertas sendo feitas em sociedades mais avançadas, vamos dizer, acima do Equador, onde os países que descobrem medicamentos estão acima do Equador, que tem moedas muito mais fortes. E, consequentemente, o custo de uma descoberta nesses países é um custo muito maior do que um custo se fosse descoberto ao sul do Equador, né? Então, isso significa que você trazer desse diálogo norte-sul em termos de custo vai onerar as sociedades mais pobres e, com certeza... Mais uma relação. A Maria da Glória tem uma visão crítica também sobre essa questão do uso de fármacos, não? Não é questão de visão crítica. Existem, para o tratamento, existe a radioterapia, a quimioterapia, não é? A imunoterapia. Como eu não estou ligada a tratamento, fica difícil eu avaliar qual seria a melhor conduta para o tratamento específico, porque eu não trato o paciente. Agora, em particular, estou dizendo uma visão minha particular, eu gosto muito da imunoterapia, porque enquanto a radioterapia e a quimioterapia deprimem o sistema imunológico da pessoa, Aquilo que dizia para evitar o crescimento. Para evitar o crescimento. A imunoterapia, já existem o que a gente chama de trials clínicos nos Estados Unidos, não é? Vários trials clínicos fazendo isso em experimentação. O que ela faz? Ela, do próprio tumor da pessoa, existem umas proteínas chamadas proteínas de choque térmico ou proteínas de estresse ou chaperonina, é o mesmo nome para esse grupo de proteínas, que elas reconhecem essas proteínas que estão modificadas dentro da célula, como se fosse, entre aspas, o sistema imunológico da célula. E elas apresentam pedacinhos dessa proteína, não é? Colocam esses pedacinhos na membrana da célula, para o sistema imunológico. Só que o câncer, ele não reconhece aquela célula tumoral. Então, essa imunoterapia, o que faz? Pega o tumor, separa esse complexo dessas proteínas com esses peptídeozinhos e faz como se fosse uma vacina, com aquele painel de modificações que não importa, a gente não tem conhecimento daquela quantidade enorme de proteínas modificadas, mas a célula sabe. Então, faz uma vacina com o próprio tumor da pessoa, ensina o sistema imunológico a reconhecer o que está errado, associado, logicamente, a algumas drogas dirigidas aos alvos moleculares específicos. Estou dizendo, isso é uma visão que cada médico tem a sua conduta. Isso é uma visão minha como pesquisadora que
tenho lendo, não é, acompanhando, e que é um particular, me atrai muito. Certo. Uma visão pessoal. Não, é porque você abordar o câncer imunologicamente, eu acho bárbaro. Só que, assim, eu acho que tem uma questão na geração do conhecimento que tem que ficar muito claro que ainda é muito experimental. Porque quando você se depara com o paciente com câncer e tal, assim, já é uma doença difícil. A pessoa quer que você a convença de qualquer coisa que vá dar jeito para aquilo. Então, eu acho assim que... Fala. Por isso que eu falei, existem trials clínicos, ainda não está de rotina. Não, eu só acho assim, interessante, até porque a gente vivencia isso, a gente está acompanhando toda a questão do desenvolvimento científico, a gente sempre tentar fazer, delimitar o campo do que já é introduzido na prática clínica, na prática terapêutica, o que só deve ser feito mediante um protocolo clínico controlado, aferido da mesma maneira, e o que é possível fazer hoje. É só um cuidado, porque senão muitas pessoas dizem, vou te dar essa vacina, você vai ficar curado. Eu acho que a gente tem esse papel de dizer, não, se você for no teu médico, por mais nome que ele tenha, que ele for fazer só em você uma vacina, não faça. Entendeu? Porque hoje, aonde o conhecimento foi, ele não permite que o seu médico faça isso com você, por mais que a quimioterapia seja um tratamento muito agressivo. Por isso que são trials clínicos claro. nos Estados Unidos, com um número pequeno ainda de pessoas, não é um número... Mas deixa eu aproveitar essa coisa da expectativa da cura, né? Que a pessoa faz... inúmeros casos, né? Tinha um cara lá em Taubaté que fazia injeção de cavalo, tal, eram umas coisas assim, e aí virava uma onda. O que a gente pode dizer, aliás, em termos de drogas, de remédio, de tratamento, como evolução a caminho de cura? A gente já pode... Tem alguns casos de cura, sim. Sim. Qual é o segredo da cura? Olha, não tenho o segredo, realmente já não tenho o segredo. Por que cura, Mas, no caso? o que eu acho interessante registrar, talvez até como um depoimento, né, é que, de certa maneira, nós no Brasil, com o nosso patrimônio genético exuberante, digno de causar ambições desmedidas, né, produzir essas ambições, essas invejas globais, né, nós já tivemos com uma planta que até muito exuberante, muito bonita, que é o ipê roxo, o ipê rosa e tudo, uma expectativa de ter uma substância que pudesse ser muito eficiente. E me refiro ao lapachol, que foi um composto isolado de ipê, tipicamente no Brasil. E o ipê é aquela planta exuberante, né, que, por exemplo, aparece em alguns lugares rosa, roxo, frondosas, árvores bonitas, né? Então, concilia essa coisa da beleza e também desse segredo escondido que era o lapachol, que há uns 30 anos atrás foi estudado por pesquisadores brasileiros e constatou-se um efeito antitumoral muito eficiente. Não foi à frente porque alguns pesquisadores canadenses colocaram em dúvida quanto custo-benefício, a relação custo-benefício que o lapachol podia ter, e essa planta que até hoje é invasora no Brasil, selvagem em várias regiões, e se adapta um pouco, né, ao clima, né? Regiões frias, Ribeirão Preto, tem mais o rosa, o cerrado. Ele curava o que, né, especificamente? Tumores, por exemplo, tumores, câncer de estômago. Houveram ensaios clínicos feitos... Mas você está falando meio no passado, ele hoje em dia já é uma coisa superada. Ele é uma coisa superada por conta de novas substâncias de origem vegetal que hoje ingressaram na terapêutica, e eu acho que aí é um pouco aí a brasa para minha sardinha, né, na questão do arsenal que a natureza esconde, ou seja, as ferramentas moleculares que a natureza constrói com uma originalidade, uma criatividade que nos causa a nós, seres humanos. Posso fazer uma pergunta para ele? Faça. Porque com a geração de conhecimento atual, provavelmente, por exemplo, a leucemia mieloide crônica, que era o que a gente estava conversando, e várias outras doenças,
você sabe quais são os alvos moleculares. Com o que existe de sequenciamento gênico e devem existir assim dicionários de moléculas que você fique só tentando. É isso que uma indústria farmacêutica faz? Ou é isso que você diz quando você vai entrar, sei lá, mais para a questão da vegetação brasileira? É construir bancos e alvos que você... Eu acho que as duas coisas, Elane. Eu acho que eu queria chegar ao ponto de mostrar que, se nós já tivemos o Lapachol, que é uma estrutura química singela, eu diria que ela é muito brasileira, ela é rica, efetiva e singela, né? Nós não somos assim tão... somos muito criativos, muito capazes, mas temos a nossa característica. Mas existem hoje fármacos que estão no mercado, como o Taxol, como derivados da camptotecina, que são muito eficientes, que vieram da natureza. E eu acho que é aí que está o grande lance. Você ter arcabouços moleculares que a natureza cria, desde a simplicidade do Lapachol até a complexidade do Taxol, né, com uma criatividade que nós não seríamos capazes de imaginar tão rapidamente do que copiando esses moldes que a natureza nos dá e que agora nós podemos lapidar, domesticar, adestrar esses modelos moleculares e fazê-los serem eficientes como nós desejamos. Seria como um catálogo de Isso. diferentes substâncias E aí você autóctones. Seria... modifica, faz, sei lá, põe um adereço, E depois tenta. amestra, domestica-as, né? E permite que a relação custo-benefício em função dos efeitos colaterais possam ser controlados, previsíveis, previstos, e entra no que foi dito da coisa da biologia molecular e do olhar as interações micro-macromoleculares com os olhos que, por exemplo, o professor Paulo Vich mencionou aqui. Bem, vamos a mais um intervalo e voltamos já já.